Sessão Que Saudade de Você! E como todas as segundas-feiras, hoje, os grandes milagres da vida. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. Tá chegando o número 100 mil, tá chegando 100 mil inscritos. Vamos lá, pessoal! E não esqueçam de acessar também a página Clube da Amizade, elicorreia.com.br. E vamos ao milagre. Chaguinhas, a liberdade e a Igreja das Almas. Chaguinhas, muito pobre. Ele foi criado às margens do rio Anhangabaú, onde nos tempos de menino passava os dias nadando. Poucos conhecem a existência do rio Anhangabaú, mas é um riacho que passa sob o vale do Anhangabaú, exatamente embaixo do viaduto do Chá e do túnel, e joga suas águas, hoje poluídas, no Tamanduateí. E naquele tempo, Chaguinhas era muito conhecido na cidade, e passava os dias nadando no rio Anhangabaú. Ele morava nas Ruas das Flores, atual Silveira Martins. Chaguinhas cresceu como menino pobre e sem ofício, vivendo sempre às custas de pequenos trabalhos. Foi engraxate, limpador de janelas das lojas e também de residências, servente de pedreiro e vivia correndo pelas ruas estreitas do centro da cidade. Quando completou 18 anos, chegou o momento do engajamento militar. E Chaguinhas foi mandado para Santos, a fim de servir no 1º Batalhão de Caçadores. Francisco José das Chagas era seu nome verdadeiro. E devido ao sobrenome Chagas, ele passou a ser conhecido como Chaguinhas. Enquanto servia em Santos, Chaguinhas meteu-se numa revolta no batalhão e se tornou o líder da rebelião. Eles exigiam igualdade no tratamento dos soldados brasileiros com os soldados portugueses, que ainda estavam por aqui, já que Dom Pedro I ainda não havia proclamado a independência. Isso aconteceu em 1821. E eles, soldados brasileiros, exigiam também aumento no soldo, isto é, no salário de militar. São Paulo estava sob um governo provisório. Era um acordo que unia os líderes políticos da época, João Carlos Sonnenhausen e Francisco Inácio Souza Queiroz. E os acontecimentos em Santos foram duramente reprimidos por esse governo. Resultado: Chaguinhas foi preso e condenado à morte pela forca. Foi condenado à forca, a morrer na forca. A decisão chocou e consternou a cidade de São Paulo. Na verdade, eram dois os condenados: o cabo Chaguinhas e o soldado Condintiba. O governo ordenou que fosse erguida a forca no local onde hoje é a Praça da Liberdade, no bairro do mesmo nome, na cidade de São Paulo, ali na Liberdade. E foi marcado o dia da execução, 20 de setembro de 1821. Lá estava a forca, sobre um patíbulo, que era uma espécie de palco. Toda a população da cidade lá estava triste e abatida, aguardando o desenrolar dos acontecimentos. As beatas, com rosários nas mãos, rezavam alto, rezavam sem parar. Várias pessoas choravam e imploravam perdão a Chaguinhas e gritavam: liberdade, liberdade, liberdade! 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 O clima era de extrema comoção. Primeiro subiu o soldado Condintiba,
O carrasco colocou a corda em seu pescoço. O alçapão a seus pés se abriu. E o corpo do soldado caiu. A corda destroncou seu pescoço. A sua língua caiu para fora da boca. Ele morreu em poucos segundos. Uma cena dantesca, testemunhada pela população chocada ali na Praça da Liberdade. Em seguida, subiu Chaguinhas. As orações aumentaram. As beatas, as religiosas, rezavam cada vez em voz mais alta a Ave Maria e o Pai Nosso. Os gritos de liberdade agora eram mais intensos. Liberdade! 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 O ritual é o mesmo. Chaguinhas sobe. A corda no pescoço. O alçapão se abre. Chaguinhas caindo. Mas, inexplicavelmente, a corda se rompeu, a corda se partiu e Chaguinhas caiu no chão. Ele caiu no chão e se ergueu. E a população começou a gritar: milagre! 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 O costume da época, não só no Brasil, mas como também na Europa, nos Estados Unidos, era conceder perdão ao condenado quando ocorresse qualquer coisa assim, qualquer coisa dessa natureza, qualquer coisa assim igual. Quer dizer, se você foi condenado à morte e por algum motivo aquilo ali não deu certo, não funcionou, você conseguiu se safar, então você ganhava a liberdade. Os 2 governadores que mandavam em São Paulo foram consultados. Afinal, a corda se rompeu. Chaguinhas se salvou. Mas eles, os governadores, ordenaram uma segunda tentativa. Uma segunda tentativa. E Chaguinhas subiu de novo ao cadafalso. Cadafalso era aquele tablado onde ficava a corda. O carrasco, pela segunda vez, coloca a corda no pescoço de Chaguinhas. As orações aumentam. As mulheres choram. O povo grita por liberdade, liberdade. O alçapão se abre sob os pés de Chaguinhas. E ele então, pela segunda vez, despenca com a corda no pescoço. A corda se partiu pela segunda vez. E Chaguinhas foi novamente parar no chão e ele se levanta de novo. Se ergueu de novo. A corda pela segunda vez se partiu, se rompeu. E a população agora descontrolada e ao mesmo tempo contida pelo contingente militar, gritava desesperadamente: milagre! 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 Liberdade! 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 Milagre! Milagre! Os 2 governadores, Francisco Inácio e João Carlos, são novamente informados do que havia ocorrido. Pela segunda vez a corda se rompeu e Chaguinhas conseguiu se safar da morte. Mas eles, os governadores, decidem: não tem perdão, não tem perdão, a pena tem que ser cumprida. E o cabo Chaguinhas tem que morrer. Um oficial então lembrou aos 2 governadores que quando isso acontece, era costume comutar a pena, isto é, cancelar a execução, e ainda por cima, por duas vezes, e colocar o condenado em liberdade.
Mas os dois governadores foram intransigentes e mandaram que fosse feita a terceira tentativa de Chaguinhas morrer na forca. Naquela praça da execução, o povo continuava gritando: milagre, milagre, milagre! O povo estava dizendo que ali tinha acontecido um milagre e que Deus não queria que se consumasse a execução de Chaguinhas. E o povo pedia por liberdade, liberdade, liberdade a Chaguinhas. Mas de nada adiantou o povo gritar liberdade, liberdade para Chaguinhas. Veio a ordem de se fazer a terceira tentativa. Chaguinhas subiu novamente aquele palco. Novamente no cadafalso. O carrasco, pela terceira vez, coloca a corda em seu pescoço. O povo está tenso. O povo está na expectativa. É a terceira tentativa de se enforcar Chaguinhas na Praça da Liberdade. O alçapão se abre de novo. E desta vez, Chaguinhas ficou pendurado. Sua língua caiu para fora da boca. A vontade de Deus não se consumou. Prevaleceu a vontade dos homens de mando. Chaguinhas, finalmente, foi enforcado. O povo se retirou daquele local em prantos. As orações pela alma de Chaguinhas tornaram-se intensas. A devoção a Chaguinhas foi aumentando a cada dia que passava. As pessoas diziam que se curaram porque foram atendidas por Chaguinhas. Outras diziam que alcançaram graças pela intercessão de Chaguinhas. No local da forca foi erguida uma cruz, na verdade, um santo cruzeiro. Todos os dias, os devotos ali compareciam para acender velas e fazer orações pela alma de Chaguinhas. Mas um fenômeno incrível começou a ocorrer. O vento e a chuva não conseguiam apagar as velas. E isso aconteceu várias vezes. Até em dias de temporais, aquelas velas continuavam acesas e queimando. Os devotos sentiam que era mais um milagre de Chaguinhas. Enfim, depois de tantos pedidos, a igreja mandou construir uma capela naquele local do Santo Cruzeiro, justamente onde Chaguinhas foi enforcado. O local, uma praça, ganhou o nome de Praça da Liberdade, para perpetuar e lembrar os momentos em que o povo gritava pela liberdade de Chaguinhas. A capela recebeu o nome de Capela de Santa Cruz das Almas dos Enforcados. E a primeira missa aconteceu no dia 1º de maio de 1891. Hoje, a capela tem outro nome. É simplesmente a Igreja das Almas. Ali, as pessoas acendem velas pelas almas dos parentes e amigos que já partiram. E tudo começou com o sacrifício daqueles enforcados. O soldado Condintiba e o cabo Francisco José das Chagas, o Chaguinhas. Essa é a verdadeira e comovente história real que gira em torno da existência da Igreja das Almas e o motivo real do nome da Praça da Liberdade. Tudo por causa do drama vivido por Chaguinhas, transformado em um verdadeiro santo
pelos devotos daquela época tão importante. Ainda hoje se registram milhares de milagres pela intercessão da alma de Chaguinhas. Chaguinhas, o primeiro a ser enforcado naquele local. Ele escapou 2 vezes da corda e o povo considerava aquilo um milagre e gritava: milagre, milagre, milagre. Mas, impiedoso, o governo ordenou a 3ª tentativa e Chaguinhas finalmente morreu. E por causa dele foi erguida a atual Igreja das Almas, que toda segunda-feira fica repleta de pessoas rezando, orando, pedindo e agradecendo e acendendo velas pelas almas, no bairro da Liberdade. Que saudade de você e os grandes milagres da vida. Chaguinhas, a Liberdade e a Igreja das Almas.